Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva a uma pequena cidade no coração da Alemanha e que escondia um grande segredo, mas nós descobrimos. Antes de eu contar essa história incrível para vocês, não se esqueça que ao final do programa tem vários brindes aqui no canal para vocês. Eu vou explicar tudo no final, tá bom? Mas já vá dando o seu like, se inscrevendo no canal e deixando o seu comentário. Isso é regra para concorrer aos brindes. A nossa história de hoje é incrível. Um segredo militar alemão, a bomba atômica ou o poder nuclear, foi revelado ao final, quando os americanos chegaram à pequena cidade de Haigerloch. Eu estive em Haigerloch e vou contar toda essa história por completo hoje. É abril de 1945. Caminhões cruzam as ruas da pacata, pequena e silenciosa Haigerloch. Carregam na sua carroceria um segredo terrível. Um segredo que poderia mudar a história da Segunda Guerra Mundial e o destino da Alemanha. Eles estavam a caminho de uma pequena gruta numa encosta escondida debaixo de um mosteiro. Ali encontramos o segredo de Haigerloch, ao seguir o mesmo caminho. Certamente, se tivessem o poder nuclear, os alemães teriam usado. Daí a importância do que aconteceu em Haigerloch. No final da Segunda Guerra Mundial, a pesquisa nuclear alemã foi então transferida para esta gruta, embaixo de um castelo e também mosteiro na pequena cidade de Haigerloch, no sul da Alemanha. Hoje, esse espaço abriga o Museu Atomkeller, uma exposição da história atômica completa com uma réplica dos reatores de teste e outros artefatos daquela pesquisa nazista. O principal objetivo desse projeto alemão era tornar a fissão nuclear, que foi descoberta em 1938 por Otto Hahn e Fritz Strassmann, tecnicamente utilizado. Em uma série de testes de reatores, as considerações teóricas para a geração de energia a partir do urânio foram testadas na prática. Para isso, o urânio natural na água pesada foi bombardeado com nêutrons como moderador, e o resultante foi o aumento de nêutrons e a consequente fissão nuclear. Sob direção do ganhador do prêmio Nobel Werner Heisenberg, um total de 7 experimentos em grande escala foram realizados primeiramente entre 1941 e 1944 em Berlim. Heisenberg deu a primeira formulação matemática da mecânica quântica em 1925 e depois determinou as medições de uma partícula, como sua localização em seu pulso, e formulou o princípio da incerteza de Heisenberg, pesquisa pela qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932 e é considerado até hoje um dos físicos mais importantes no século XX. E na Alemanha ele é muito reverenciado apesar desse trabalho com a pesquisa nuclear nazista. Heisenberg estava envolvido no projeto de urânio que deveria usar para construir uma bomba atômica alemã. Em 1943, no entanto, as principais cidades alemãs foram ameaçadas pelos bombardeiros aliados. Com isso, decidiu-se transferir o Instituto de Física Kaiser Wilhelm, onde a pesquisa era feita em Berlim, para uma área mais distante e rural. Foi escolhido o sul da Alemanha, que até então havia sido poupado de ataques aéreos. E além disso, os cientistas participantes pensavam que o sul da Alemanha seria ideal para não cair no cativeiro soviético em caso de derrota. Descobriu-se então esse local em Haigerloch, uma caverna rochosa construída no início do século XX para um túnel ferroviário que ficava embaixo de uma igreja e castelo que também era um mosteiro. O local era protegido por uma camada de calcário com mais de 30 metros de espessura. Em janeiro de 1945, os cientistas nazistas deixaram a capital, Berlim, à frente de um pequeno comboio. Eles foram seguidos por vários caminhões carregados com água pesada, urânio, grafite e equipamento técnico. Chegaram em Haigerloch no final de fevereiro de 1945. A água pesada havia sido produzida na Noruega e o urânio extraído na região dos Sudetos alemães.
Daí então um total de 664 cubos de urânio natural, com um comprimento de 5 centímetros e pesando 2,5 kg cada um, foram presos a uma tampa e colocados no interior de um gigantesco caldeirão forrado com chumbo. Num experimento feito, uma reação em cadeia de fissão nuclear foi provocada e observada pelo bombardeio de urânio e de nêutrons, ou seja, a experiência deu certo. No entanto, os experimentos de High-Gerlock eram pesquisas básicas. Paralelo a isso, os americanos desenvolveram uma unidade especial que buscava capturar os cientistas alemães envolvidos na pesquisa atômica. Essa equipe era comandada pelo tenente-coronel Boris Pasch, da equipe científica, e o holandês Samuel Goldsmith. As primeiras unidades especiais dessa missão, chamada de Alsos 3, cruzaram o Reno junto com o 7º Exército dos Estados Unidos em 26 de março de 1945. E em 30 de março de 1945 já estavam capturando alguns físicos alemães, como Walter Both e Wolfgang Gettner. Através destes, souberam então das instalações do projeto de urânio de High-Gerlock. E daí partiram para a pequena High-Gerlock, chegando e conquistando-a de maneira rápida, e aprendendo também todos os materiais e relatórios científicos que encontraram na gruta escondida embaixo do mosteiro. Todo esse material foi transportado para os Estados Unidos via Paris. As partes do reator que não puderam ser removidas foram destruídas por pequenas explosões. Os cubos de urânio foram enterrados pelos alemães numa tentativa de escondê-los da captura pelo inimigo. No entanto, logo foram localizados e também levados para os Estados Unidos. Todos só restaram 2 que estão em exposição dentro do Atom Keller em High-Gerlock. Obviamente, após pesquisar essa história, chegar a High-Gerlock foi algo assim muito diferente de chegar em um local histórico amplamente conhecido. High-Gerlock é muito desconhecido para muita gente. Acredito que muitos de vocês ainda não tinham conhecimento dessa história e de como os alemães desenvolviam o seu projeto nuclear. Mas vamos conferir então a nossa visita em High-Gerlock. Pessoal, depois de seguir por essa estrada, atravessar essa cidadezinha que vocês viram aí no vídeo, chegamos então ao Atom Keller, ou seja, o local onde estava a gruta, a caverna com o reator atômico que os alemães estavam construindo, principalmente com o físico Heisenberg. Bom, vocês verem no entorno, está totalmente escondido. Isso aqui é um bloco imenso, lá em cima tem um convento, então era um segredo mesmo, né? Estava bem oculto essa unidade. Vamos entrar lá então para vocês verem como que era esse segredo nazista que nós tivemos o privilégio de visitar, e vocês vão ver como eles estavam avançados na pesquisa que fizeram e o quanto o mundo ficou por um fio para não ter que enfrentar um poder atômico nazista. Imaginem só. Vamos lá visitar o reator. High-Gerlock é uma pequena cidadezinha alemã, bem no interior, e agora a gente está debaixo de uma montanha onde tem uma gruta. E nessa gruta escavada pelo homem estava, durante a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores segredos dos nazistas, dos alemães, que era o poder atômico. Aqui existe a reprodução, no local onde estava o original, de um reator nuclear. Vocês vão ver ali os cubos de urânio que eram mergulhados na água pesada, buscando obter o enriquecimento do urânio e a partir daí o poder nuclear para fazer a bomba atômica nazista. Isso aqui era o segredo da mais alta prioridade. E só não foi possível os alemães obterem a bomba atômica porque os americanos chegaram aqui em 23 de abril de 1945. A guerra estava perto do fim. E aí os aliados impediram os alemães de obterem o poder atômico.
Aqui é a gruta. Essa era uma gruta, uma caverna simples, onde os alemães desenvolviam esse poderio. E vocês observam aí o reator onde estava a água pesada, e esses são os cubos de urânio que eram mergulhados na água pesada para enriquecer o urânio. Isso são simulacros. Do urânio original que estava aqui, só restaram estes dois pedaços, né? Esses dois cubos de urânio, que são parte do reator original. Quando os americanos estavam se aproximando, os alemães retiraram os cubos de urânio e enterraram numa floresta aqui de Haigerloch. Mas os americanos descobriram, pegaram esse urânio e hoje ninguém sabe onde está, mas com certeza levaram para os Estados Unidos, né? Então este é o segredo de Haigerloch. Tem várias informações sobre como funcionava, como que era um reator nuclear hoje, uma planta nuclear, como que era a ideia dos alemães de fazerem aqui a sua bomba atômica. Só que, obviamente, está tudo em alemão, né? É difícil. Eu tirei foto de tudo, vou tentar traduzir. Mas é um lugar especial, muito bacana. E muito escondido, não é? Eu vou mostrar para vocês, aqui a foto do reator original. Eu vou mostrar para vocês como essa caverna aqui está escondida. Vamos sair para vocês verem. E vocês vão gostar de ver a construção. Essa é a entrada. E olha o que tem acima. Fica no subsolo de um convento que tem ali em cima. E dentro de uma montanha. Então, estava muito bem escondido isso aqui em Haigerloch. Mas nada que impedisse os americanos de aqui chegar. Bom, e foi aqui na cidadezinha de Haigerloch que os alemães, os cientistas nazistas, resolveram tentar a última cartada para ter o poder atômico e, quem sabe, mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Aqui eles instalaram esse reator nuclear, que são cubos de urânio, e eram inseridos dentro de um tanque de água pesada. Aqui poderia ter sido desenvolvida a bomba atômica alemã. Mas, como a guerra estava próxima do final, isso não foi possível. Os americanos chegaram aqui em 23 de abril de 1945 e simplesmente chegaram, tomaram a cidade e confiscaram os cubos de urânio, que não estavam mais aqui. Com a proximidade dos americanos, os cientistas alemães retiraram os cubos que estão aqui representados e enterraram em um local próximo da cidade. Mas esses cubos acabariam sendo descobertos depois, mas somente 2 desses cubos ficaram aqui na região e estão ali naquela caixa de acrílico protegidos e ficam como uma lembrança do que estava sendo desenvolvido aqui em Haigerloch. Sem sombra de dúvida, um local único, um local histórico, um local que poderia ter mudado o rumo da Segunda Guerra Mundial. Então tá aí, desvendado o segredo nuclear nazista em Haigerloch.
Essa história gerou um filme que eu usei partes dele, um filme feito para a TV alemã, pouco conhecido, não tem nem legenda em português, mas eu coloquei alguns enxertos aí para ilustrar essa narrativa. E também tem um livro, mas é um livro mais romanceado, que foi traduzido e lançado no Brasil. O mistério de Haigerloch ainda repercute, tanto é que a revista Veja trouxe recentemente uma matéria sobre. E foi o que me ajudou a buscar mais Haigerloch nessa visita à Alemanha. E aprendi bastante e espero que vocês tenham, não aprendido, mas pelo menos despertado a curiosidade de saber mais dessa história, que é esse o objetivo aqui do programa. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, né? Eu estou só para repartir o pouco que eu sei, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de agora, ao final, deixar o seu like, se inscrever no canal se não está inscrito e também comentar, quero participar do sorteio. E aí você estará concorrendo ao livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta, um livro muito bacana das aventuras do Nestor pelos campos de batalha, memoriais, etc. O livro do Marcelo Pimentel, 3 missões de resgate em Sontai, em Mayaguez e no Irã, missões das Forças Especiais Americanas, que o Tenente-Coronel Marcelo Pimentel escreveu um belo livro e enviou aqui para você se deliciar com essas narrativas empolgantes. O Flávio da Hobbycraft nos enviou Headlights in Waiting, onde ele fala das aeronaves, esse livro fala em inglês, das aeronaves soviéticas que estão aguardando e enferrujando nas antigas repúblicas que compunham a União Soviética, tá bom? Todos esses brindes podem ser sorteados para uma só pessoa. Além disso, um chaveiro muito bacana que eu trouxe lá do Museu de Mons, um chaveiro da Primeira Guerra Mundial, e a camisa do Viagens na História. Tudo isso pode ser seu, desde que você esteja inscrito no canal, deixe o seu comentário dizendo que quer participar do sorteio, além disso, o que achou desse programa de Haigerloch, e aí eu desejo a você uma boa sorte, tá bom? Até mais!